ele deu essa força para a gente está aqui incentivando um pouco mais esse debate, né? Mas hoje o Menegotto ele teve uma série de outras demandas em relação ao Congresso, a gente está aí na reta final, e aí eu estou aqui com vocês para estar acompanhando a reunião, mediando, facilitando o debate, que é um dos debates que eu acho que, para nosso arcabouço teórico e ideológico no partido, é um dos mais essenciais, né? Então, a gente já está aí na segunda semana dessas jornadas digitais. Eu vou me apresentar um pouquinho mais, vou dar um contexto. Como eu disse, eu estou à frente de muitos projetos de tecnologia da Fundação. Então, desde o sistema do Congresso até alguns dos sites que vocês interagiram ou vão interagir ao longo dos próximos dias, muito disso partiu de mim. Nessa ideia de estar tentando criar uma cultura de uma maior conversa, né, entre o partido, a fundação, com essas novas tecnologias. Então, para mim é um prazer enorme ter acompanhado na semana passada, que eu consegui acompanhar da discussão aqui, ter lido o texto excelente do professor Weber, que está disponível lá no grupo de trabalho, né? Inclusive, semana passada, pedi, mais uma vez, reiterar nossa desculpa pela confusão que teve no PDF do grupo, e ele só ter ficado pronto um dia depois. Mas é isso, a gente está muito na correria para que tudo dê certo, seja um congresso de fôlego, que avance as pautas ideológicas do partido, né? E a gente já está nessa segunda semana, onde a gente começa a ir para um momento de consolidar, né, as posições que foram tomadas, as discussões que foram feitas. Daqui a alguns dias, a nossa comissão de sistematização vai começar a trabalhar duro para revisar as gravações, que já estão disponíveis na plataforma também, sistematizar tudo que foi dito, tudo que foi falado, para melhorar os nossos textos base, né? Para que a gente chegue no Congresso na semana que vem com uma discussão densa, uma discussão conceituada, gabaritada, para que a gente consiga fazer uma atualização qualificada do que a gente tem de base para o nosso partido, né? E eu acho que esse tema da ciência, tecnologia e inovação sempre foi uma coisa que trabalhou muito junta do trabalhismo. A gente tem a pecha de ser a ideologia que modernizou o país, não é à toa, porque a gente sempre se aceitou muito o papel da inovação e do desenvolvimento tecnológico na nossa ideologia, né? Então é muito importante a presença de cada um de vocês aqui para a gente estar fazendo esse debate. A gente chega nesse momento onde a gente tem que concentrar mais, tem que ser mais propositivo para a gente avançar em torno da qualificação do texto final. Boa tarde, professor Flávio. Boa noite, professor Flávio. Tranquilo? Tudo bem. E eu espero que todos vocês tenham tido a oportunidade de olhar o nosso texto base, né? A gente enviou no grupo, também estava ali na plataforma. E a ideia é que a gente avance ainda mais hoje aqui nesse tempo que a gente tem nessa discussão. Então, para começar, acho que a gente sempre faz o gesto de passar a palavra para o nosso grande líder Manuel, que tem sido importantíssimo na realização desse nosso congresso, das nossas discussões. Então, Manuel, se quiser dar uma palavra aí com o pessoal. Eu queria dar uma boa noite a todas e a todos, né? Desejar que a reunião seja frutífera, mas nós estamos aguardando todos vocês aí em Brasília, apesar de muita gente do Rio Grande do Sul não poder se deslocar, mas nós vamos transmitir virtualmente todos os atos do nosso congresso. Quem não puder presencialmente, virtualmente pode participar, fazer propostas e, enfim, participar efetivamente do nosso congresso. Esse congresso vem numa hora fundamental, uma hora que o Brasil vive uma crise sem precedentes, né? Que saímos aí de uma pandemia e uma pandemia administrativa também desse imbecil Bolsonaro, que levou o país para o descrédito internacional. Então, o trabalhismo tem um papel fundamental nesse momento. Nós somos o único partido nacional que tem uma identidade bem definida. Nós somos um partido trabalhista, socialista e democrático. Isso foi o Brizola que fundou esse partido com esse objetivo. E, ao fundar,
determinou que nós organizássemos o povo em núcleos de base, a fim de que o povo pudesse tomar consciência dos seus direitos e das causas pelas quais ele está na exclusão. Nós temos que fazer uma autocrítica, nós fracassamos. Nós não fizemos. O Brizola, quando morreu, estava muito triste, vendo que o partido não tinha atendido os objetivos primordiais da sua criação. Porque o que nós estamos assistindo aí é a dominação do grande capital, é a dominação que começou com a invasão dos portugueses, que saquearam o Brasil, depois vieram os senhores dos engenhos, aí veio a política de São Paulo e Minas, e hoje os bancos determinam as regras econômicas e políticas da nação, elegendo uma maioria do Congresso Nacional, nesse modelo de democracia burguesa que está aí, formatado por uma maioria absoluta de corruptos ladrões, a serviço do grande capital. Então, o trabalhismo tem um papel fundamental. Nós temos duas metas. É participar desse modelo que está aí, elegendo nossos deputados, elegendo prefeito, mas, paralelamente, temos que começar a organizar os núcleos de base. Para não sei quando. Demora 10, 20, 30 anos, mas o povo, quando tiver consciência política, ele toma uma posição. O Brasil não é um país reacionário, não, companheiro. O Brasil é reacionário, Santa Catarina. O Brasil já elegeu Getúlio, elegeu Brizola, elegeu Jango, elegeu Dilma, elegeu Lula. Ele é despolitizado, porque nós não politizamos o povo. Nós, pequenos burgueses, ficamos na nossa bolha pequeno-burguesa, de classe média, e nunca entramos na bolha do povo. E a nossa função era fazer isso e não fizemos. Vamos corrigir. Nós estamos agora com a fundação organizada. Eu tenho participado de quase todos os debates. Primeiro, um número muito pequeno. Segundo, alguns são totalmente despreparados para discutir o que é o partido, o que é trabalhismo, o que é o PDT. Então, companheiro, nós temos que tomar consciência disso, e o Congresso deve ser um momento de vanguarda, aprovar ações, porque o mundo está mudando. Daí a questão do trabalhismo, do trabalho, a relação de trabalho, que é a nossa função primordial. Com a inteligência virtual, como é que vão ficar os direitos trabalhistas? A relação de trabalho. Quem é que pode levantar essa questão? Só nós. Porque o patrão defende o lado dele. O Congresso defende os interesses do grande capital. Do trabalhador mesmo, restou nós, PDT. Então, companheiros, é uma tarefa muito grande. Bem-vindo todos ao Congresso. Quem não vier, que participe virtualmente e cobre do partido. Cobre das nossas bancadas federais e estaduais. Um comprometimento ideológico. Né? Nós estamos fazendo agora uma coisa muito importante pela Fundação, que é o curso de gestores municipais trabalhistas. O nosso prefeito, o nosso vereador não pode ser igual aos outros. Então, vamos acompanhar o seu mandato, vamos tentar ajudá-los a carregar recursos, porque no município falta dinheiro, mas em Brasília sobra dinheiro. São 12 trilhões o orçamento nacional. E todo fim de ano sobra 300, 400 bilhões, porque não tem projetos para executar. Então, nós vamos fazer isso, acompanhar os nossos vereadores, nossos prefeitos, e a resolução número 3 obriga todos os nossos candidatos a fazer o curso de gestão. E se ele não fizer, a hora que ele for registrar a candidatura, não vai conseguir registrar a candidatura. E isso vai ter que ser cumprido, e nós postergamos, nós concordamos há muito tempo, erramos há muito tempo. Eu vou sair, se não acontecer isso, eu acho que cansei, né? Já dei a nossa contribuição e quero crer que a gente pode, se quiser, e querer é poder. É uma frase capitalista, mas querer é poder. Podemos adaptá-la também. Se nós queremos ser socialistas, nós temos que politizar o povo a fim de que ele entenda o que é isso. Né? Porque a direita contamina, envenena. Socialismo é comunismo, comunismo come criança. A Europa toda foi governada por partidos socialistas.
Então, companheiros, bem-vindos e vamos ao debate. Maravilha, doutor Manuel, obrigado aí pela fala. Corroborando, né, o que o nosso excelente doutor Manuel Dias falou, né, acho que a gente tem que entender cada um e pegar para si o quão importante é esse debate, né, para todo o Congresso, toda essa atualização que a gente está fazendo do trabalhismo, e também há desse grupo de trabalho específico, né, eu vou apresentar para vocês, né, como na semana passada a gente acabou que não teve esse momento, por um atraso que a gente teve, eu vou compartilhar com vocês só a primeira folha aqui do nosso documento base, né? Que é para a gente entender um pouco de como é que a gente pensou nisso e como é que a gente pensou em propor essa discussão para vocês, para os quadros interessados, né? Eu acho que a grande questão que a gente vê, e essas semanas eu acho que isso ficou muito mais claro, é essa conexão entre a política, a sociedade e a ciência e tecnologia, né? Não sei se vocês viram, desde ontem saiu na imprensa de que o Rio Grande do Sul, o Melo ia contratar aquela empresa de consultoria de crise e resolução de processos e desenvolvimento que o Moro trabalhou, né? Aquela que assumiu o espólio falido da Odebrecht. Então, é para a gente ver que a gente busca soluções fora, ao invés de estar ali integrando com as nossas soluções nacionais, né? O Departamento de Hidrologia e Desenvolvimento Urbano da URGS, por exemplo, tem décadas de história, premiações afim e sendo preterido por uma empresa de consultoria americana envolvida na Lava Jato, né? Então, esses são os subtemas que a gente pensou para esse GT. Eles já estavam, a maioria deles disponíveis ali no sumáriozinho da plataforma, né? Mas é para a gente pensar um pouco, né, como é que esse grupo de trabalho foi construído. Então, desde temas como inteligência artificial, tem sido cada vez mais relevante, né, no pensamento sobre ciência agora, indústria 4.0, desenvolvimento ecológico. Não sei se vocês acompanharam, mas a gente teve um desenvolvimento excelente nas últimas semanas, que foi a aprovação pela senadora Leila do nosso partido do marco legal dos jogos, né, que não é um marco legal focado para disponibilizar jogo na prateleira para as pessoas jogarem, né? É um marco legal focado em desenvolver uma indústria nacional de informática e entretenimento digital, com incentivos fiscais, com garantia de reserva de trabalho e investimento nacional. Inclusive, uma das maiores, o professor Weber está falando da situação dele no trânsito, eu estava me lembrando aqui que uma das maiores linguagens de programação que é utilizada aí na indústria de jogos, que é uma das maiores do mundo digital, é da UFRJ, que é a linguagem Lua. Então a gente vê que a ciência e tecnologia brasileira ela não é inexistente. Ela é abandonada, ela é desqualificada, ela sofre de preconceito. Então, apresentar aí para vocês os nossos temas, né? Fontes energéticas renováveis, acesso digital, o uso do plástico, tem vindo muito em voga, né? As ilhas de plástico nos oceanos, o pré-sal e o futuro da Petrobras, foi uma discussão muito forte do nosso partido em 2022, né? Com a transição energética da Petrobras, a questão dos combustíveis, pesquisa e desenvolvimento, financiamento coletivo, como é que a gente financia essa pesquisa, né? E são temas que a gente precisa chegar numa atualização. Eu acho que deve estar vazando uns latidos de cachorro, gente, mas aí tá fora do meu controle, com a do vizinho. O isolamento acústico aí na engenharia precisa ser melhorado também. E é para a gente entender, né, como é que esses temas a gente já articulou. O professor Weber escreveu o texto ali magistralmente, e para a gente entender muito, né, de como é que a gente pode fazer essa discussão de ciência e tecnologia por uma visão trabalhista do desenvolvimento, né? Mas também não vou monopolizar o debate, meu papel aqui é facilitar, motivar o debate de hoje. Então, para a gente ir avançando, eu vou passar a palavra para algumas pessoas que o Menegoto me pediu para priorizar pelo papel que tem nesse GT, né? Então, professor Fábio, se puder fazer a primeira fala aí dos trabalhos, depois o professor Weber, que está numa situação complicada ali.
Boa noite. Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Alô? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Tá, boa noite. Eu li muito bem o trabalho do Weber, que é uma abordagem muito bem feita, localizando por que a gente tem que trabalhar pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia. Mas me desculpe, mas eu acho que não tem ciência e tecnologia pedetista, né? A gente tem que o PDT é um partido que vai... Eu acho que falta que a gente embarque e se comprometa com um programa de trabalho na ciência e tecnologia para investir nas universidades federais, porque não há pesquisa, no meu entender, a gente não consegue chegar em nenhum ramo da indústria se a gente não tiver nossos cientistas que estão nas nossas universidades federais, basicamente, porque eu concordo com o Weber quando ele diz que multinacional nenhuma vai fazer pesquisa ou passar conhecimento para a ciência brasileira, para a tecnologia brasileira. Nós vamos ter que fazer. E a gente não pode cortar espaços, nós vamos ter que fazer o processo todo. O que está nos faltando a gente não pode ter uma lâmpada que a gente não sabe fazer, a gente não pode ter um carro que a gente não sabe construir, a gente não pode ter uma placa solar e investir nisso sem a gente saber fazer a placa. Então, a gente tem que nos governos do PDT, onde a gente estiver e quando tiver, nós temos que ter esse comprometimento e o Brasil se rende a ele. Como o Brasil está se rendendo hoje à escola em tempo integral. Eu vejo com alguma tristeza, não é? O Lula veio aqui no Ceará outro dia com o ministro da Educação, Camilo, lançando um programa de escola em tempo integral. E não faz uma menção a quem começou essa discussão no Brasil. Brizola, Darcy Ribeiro, essas pessoas lançaram esse projeto, chegaram a fazer no Rio 500 daquelas escolas, daquelas escolas de 1.000 alunos, e depois tivemos oposição de campos ditos progressistas. Então, a gente tem que... Agora está aí, todo mundo falando nisso como se fosse uma coisa que já estivesse no mercado. É nosso. Isso tem o nosso DNA nisso. E é preciso que a gente tenha também o DNA da defesa da nossa ciência, das universidades públicas, com independência, não existe ciência aplicada. Existe ciência de má qualidade ou de boa qualidade. Tecnologia, não. Tecnologia tem uma coisa aplicada, você busca resolver um problema, mas a ciência não, a ciência tem que ter essa liberdade. As grandes invenções por exemplo, o laser. O laser foi uma coisa descoberta no laboratório. Ninguém tinha objetivo saber para que serve o laser. Hoje você paga a conta do supermercado com laser. Hoje você não faz nada sem ser um laser. Então, a gente tem que investir na ciência como um todo. A ciência tem de boa qualidade e de má qualidade. Então, o PDT tem que ser um partido para investir nisso e deixar o nosso DNA nessa proposta para algum governo, ou no dia que a gente for poder, a gente aplicar no Brasil, porque é assim também, do jeito que o ensino foi fundamental, que o ensino que nós não vamos ter a nossa criança fora da bandidagem se a gente não conseguir tirá-los da rua, se a gente não continuar com o Brasil, que uma criança, quando nasce hoje, está submetida a uma loteria perversa. Se ela não tiver uma escola, ela está condenada a ser marginalizada na vida. Então, a gente não pode permitir isso. E a gente não pode permitir também que a ciência brasileira seja capenga e não tenha a ambição de conquistar conhecimento em todo o ramo da ciência. Eu não quero falar muito mais, mas eu espero vê-los em Brasília. Eu vou a Brasília. Espero que a gente consiga produzir um material que consiga marcar o nosso DNA nessa questão. Boa noite para vocês. Obrigado, professor Flávio. Muito boa fala, acho que a gente está indo no caminho correto. O professor Weber ainda está enrolado ali. Professor, se você quiser, a gente tem também o Manes, que está aqui essa semana com a gente, que acho que não estava conosco na semana passada, que também é um grande quadro, né, trabalhista. Então,
se o professor Weber quiser, acho que o Manesco pode dar um papo com a gente também. Bom, ok. Eu tô... Boa noite a todos, companheiros, companheiras. Eu estou me dirigindo para a minha residência, né? E estou no trânsito, mas felizmente já estou chegando lá. Mas eu posso falar alguma coisa. Quero deixar claro, eu falei da última reunião, né? Da necessidade do Brasil criar indústrias próprias, né? Nacionais, de capital nacional e tecnologia nacional. E eu justifico isso porque o nosso parque industrial foi muito desnacionalizado. Na área mecânica, por exemplo, eu estou aqui num congestionamento, eu não vejo uma marca de veículo brasileira, nenhuma. Eu estou vendo do japonês, eu estou vendo do alemão, da Volkswagen, eu estou vendo do chinês, nenhuma marca de veículo brasileiro. Por que isso? Se eles lá tiveram capacidade de construir suas indústrias próprias, por que nós não podemos construir a nossa? Né? A mesma coisa, estou passando aqui em frente a uma farmácia, né? E esses remédios todos aí, são todos, né? Algumas até laboratórios nacionais, mas o fármaco, ou seja, a matéria-prima não, a matéria-prima processada, são todas elas importadas. Nós não temos uma fábrica, por exemplo, de antibióticos, e olha que nós já tivemos, aqui no Rio de Janeiro mesmo, e foi totalmente desmantelada. Né? E se nós formos para a indústria eletrônica, todos os seus computadores aí, dentro deles, tudo material importado, feito na China, em Japão. Né? Nós não temos uma indústria, todos os televisores, né? Não temos nada nacional. Agora, por que seria importante ter indústrias nacionais que fabricassem produtos com tecnologia agregada? É porque elas que criam melhores empregos e mais empregos para os brasileiros, né? Tanto para o trabalhador, né? Em todos os níveis, né? Essa indústria brasileira, a indústria nativa de todos os países, são aquelas que fazem com que o país, primeiro, produza suas riquezas e, segundo, aumente a renda da população. Então, nós não resolveremos os problemas sociais com o grau de dependência que o Brasil tem. Não adianta. A dependência é uma questão que nós temos que, não digo ser totalmente independentes, mas sermos soberanos, sermos donos dos nossos negócios. Nós até podemos escolher os fornecedores, mas tem que ser empresas brasileiras, né? De capital nacional e, evidentemente, criar uma classe dirigente que seja, no mínimo, nacionalista. Nacionalista não é essa patriotada que nós vimos aí no governo, aquele sujeito inominável. Não é isso, é defender a economia nacional. Porque todos os países defendem as suas economias. Né? China, Japão, Rússia, todos eles defendem a sua economia. Nós temos que defender a nossa também. Né? E para nós sermos soberanos, né? Para nós termos autonomia, porque a palavra mais correta é autonomia, ao invés de independência, porque no mundo existe uma interdependência entre as nações. Né? Agora, você tem que ter autonomia. Autonomia significa que você tem que ser dono da sua economia para decidir o que é melhor para o país. Agora, eu volto a repetir aquele dado que nós já falamos, em que mais de 70% do produto interno bruto brasileiro é controlado por estrangeiros. Ninguém vai progredir assim. A dependência realmente é um problema, um dos piores problemas que nós podemos enfrentar. Só que a população não vê isso, porque a população, o povo, ele vê a vitrine. Na vitrine, você tem lá o produto pronto e acabado, mas o que está por detrás da produção de todos esses produtos é que as pessoas não enxergam. Né? O que tem de conhecimento, o que tem de
de fabricação feita no exterior, né? E projetos, tudo isso a gente não consegue ver na vitrine, né? Nós tínhamos uma engenharia que, de alguma maneira, era orgulho nosso, que é a engenharia civil e a metalmecânica. Ela era orgulho do brasileiro. Nós tínhamos grandes empresas de engenharia, mas a maioria foi destruída aí com essa Lava Jato, né? Eles destruíram a nossa construção metalmecânica, grande construção, né? Nós temos capacidade, o brasileiro tem capacidade de fazer o que ele quiser. Agora, precisa, naturalmente, de investimento, que eu agora estou fazendo outra reflexão, mas em paralelo, que tem que ser desde a educação fundamental, né? Para se criar não apenas aquela economia formal, aquela educação formal, que é necessária realmente, né? Mas todo um tipo de ensino que desperte nos estudantes, né? Aquela vontade de inovação, né? Aquele conhecimento científico, né? Básico, naturalmente, e de fazer. Eles têm que fazer, né? Uma criança, por exemplo, ela pode estar no mundo infantil dela, na escola, preparada para criar alguma coisa. É claro que não vão ser coisas sofisticadas, mas elas têm que estar... eu estou aqui com um problema, eu estou aqui com um probleminha aqui no trânsito, mas eu já estou saindo disso. Então, a educação é uma coisa importante. O Brizola criou os chamados brisolões, né? Que era para dar uma educação muito, muito libertadora para as crianças. Estou com um probleminha aqui no trânsito, mas eu já estou saindo daqui. É um congestionamento, o pessoal buzinando, mas já estou saindo. Então, a educação fundamental é importante, né? Que sem uma educação, o povo não se desenvolve. O desenvolvimento começa pela educação. É claro, você tem que educação, o trabalho, o PDT valorizar o trabalho, mas se você não tiver aquelas mínimas condições, né? E eu falo da industrialização, o trabalho não vai ser tão valorizado assim, né? A agricultura, né, hoje em dia, ela está mecanizada. Eu estava vendo uma reportagem, as máquinas são todas importadas ou de firmas estrangeiras aqui. Poxa, será que nós não podemos fazer um maquinário para a agricultura, né, brasileiro? Porque isso vai gerar muito emprego. Então, não adianta criar... Existem palavras que eu vejo muitos colegas meus falando, e estão certos. Por exemplo, inteligência artificial, né? Não é que se tenha que investir em inteligência artificial, não é isso. É porque se nós decidirmos criar uma indústria, por exemplo, de computadores, eu vou dar um exemplo. A inteligência artificial ela vem naturalmente. O software, né, a programação, a informática, ela vem naturalmente, né? Se nós formos pensar em criar uma indústria de remédios, né? Imagine, por exemplo, uma indústria de antibióticos, uma hipótese, né? A química fina, ela vem naturalmente. Então, essas coisas que muitas vezes nós falamos, são palavras bonitas, né? Se o país tiver uma indústria, né, produzindo algum tipo de bem, né, que pode ser de veículos, que pode ser de avião nós já até temos, né? Não sei como é que está o grau de nacionalização da Embraer, mas pelo menos nós temos, né? Uma indústria de petróleo, né? Uma indústria de células solares, uma indústria de aerogeradores para gerar energia eólica. Se nós tivermos uma indústria desses produtos, toda essa ciência, toda a tecnologia, ela virá naturalmente, porque é preciso. Para você fazer uma indústria, por exemplo, agora caiu aqui, deixa eu pegar. Para fazer, por exemplo, uma indústria, caiu o celular no carro, mas eu já estou chegando em casa. Para fazer, por exemplo, uma indústria. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque o celular acabou caindo. Está me ouvindo? Não, estamos sim. Tá, para fazer uma indústria, por exemplo, de geradores eólicos, né? Aquelas grandes hélices, né? Que geram energia a partir do vento, né?
que é aí o desenvolvimento sustentável vem aí, ou seja, a preservação ecológica está embutido naquele tipo de indústria, né? E não só isso, mas toda uma cadeia de ciência, de tecnologia está embutido ali. Isso vem naturalmente, né? Todas essas coisas que às vezes nós falamos são até nomes bonitos, né? E que nós devemos saber, na minha opinião, que quando nós falamos assim, vamos fazer uma indústria de um determinado produto, então o que tem de ciência, o que tem de tecnologia atrás daquilo é uma enormidade. Por exemplo, a indústria de microeletrônica, que é a base da eletrônica. A eletrônica ela domina a aviação, ela domina, hoje em dia, toda a automação industrial, ela domina os televisores, os rádios, o celular que você tem aí na sua mão, tudo isso é indústria eletrônica. Então, se nós decidirmos que nós vamos fazer uma indústria eletrônica, não sei de quê, vamos supor aí, de celular. Ah, mas o chinês já faz, tudo bem, mas vamos fazer a nossa. O que vai ter de ciência atrás disso é uma enormidade. Porque toda a eletrônica, a base dela é base científica. E mais, é uma base científica que foi criada no início do século passado, 1920, com a chamada mecânica quântica, tinha um sujeito que todo mundo conhece, o tal do Einstein, né? Um tal de Schrödinger, essa turma toda. Então tem ciência. Então nós devemos investir na ciência básica, né? E sim, é verdade, né? Investir na tecnologia, sim, é verdade, mas devemos criar essas indústrias que vão puxar esses conhecimentos para a produção de algum bem tangível, que vai aquele bem que vai para a nossa casa, vai para a indústria, uma criação de bens, né? Nós já tivemos uma indústria de veículos, até na vez passada aí o Menegotti, né, falou, né? Tivemos a FENEMER, que acabou, foi criada por Getúlio Vargas, acabou. O Juscelino, que tem até alguns companheiros que gostam muito do Juscelino, ele, ao invés de fazer uma indústria nacional de veículos, ele chamou a Volkswagen, uma multinacional. Aí depois veio a Ford, depois veio todos, hoje em dia está dominado, né? Então, eu volto a falar, né, que é necessário que nós... e aí tem que ser um estudo mais profundo, né? Quando eu falo assim, criar uma indústria de eletrônica, por exemplo, a primeira coisa que me vem à mente é de lâmpadas. Indústria de lâmpadas a LED, porque para você fazer aquilo, você precisa de alta tecnologia. E tem que ser indústria, na minha opinião, e é nisso que eu discordo um pouco do Ciro, talvez eu não discorde no programa do Ciro Gomes, né, que ele falava em algumas áreas. Eu falo em indústria de grandes números, de alta escala de produção, porque é para amortizar as pesquisas, né? E tem que ser o Estado mesmo, porque nenhum empresário brasileiro vai investir dinheiro em pesquisa, a não ser que ele lucre assim rapidamente, porque ele não vai investir 1 ano, 2, 3. Isso é para o poder público, as universidades, centros de pesquisas, que foram destruídos, né? Infelizmente foram destruídos. Então, assim, resumindo, desculpe falar tanto, eu estou aqui no portão da minha casa parado, desculpe resumir tanto, mas começar pelo ensino. Até eu falei na vez passada, os prefeitos aí que vão assumir, né, que criem nas escolas, antigamente era primário, hoje em dia é ensino fundamental, criem salas de ciências, né? Ah, quer criar sala de arte? Tá bom, a sala de arte já tem, essa não precisa de investimentos, mas crie, e que levem pessoas a certos países, como, por exemplo, a China, Japão, e veja como é que eu ensino lá, como é que eles fazem com as crianças lá. As nossas crianças elas têm que estar capacitadas para virarem o Brasil daqui a um tempo, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, tem uma porção de gente, de meninos que ficam aqui perto da minha casa, todos eles, assim, coitadinhos, fumando aquele negócio, maconha, né? Sabe, aqui na escola eles têm, às vezes, 3 horas de aula, né? Então, o ensino no Brasil, eu não sei como é que está no resto aí, mas aqui eu acho que não chegamos a um bom tempo. Então, nós temos que defender isso. Além do que o Manuel falou, claro, tudo isso visando ao bem do trabalhador, né? Quer dizer, no embate capital-trabalho, nós estamos com o trabalhador.
Acho que eu já falei o suficiente, vocês me desculpem, né? Mas eu estava no trânsito e agora o nosso coordenador aí, o moderador, pode passar a palavra para outros companheiros aí que têm contribuições notáveis. Muito obrigado. Perfeito, professor Weber, muito obrigado aí pela fala, acho que uma fala muito qualificada, extremamente qualificada, agradecer aí. Gente, então eu vou passar a palavra para o Manesc que também conversar um pouco com a gente, mas antes disso, só falar que depois disso a gente encerra esse primeiro bloco mais forçado, né, onde a gente tenta puxar alguns debates aí, e a gente passa aí para o bloco mais democrático. Então, quem quiser, levanta a mão aí que a gente vai seguindo a fala. Eu vou chamando, o Vinícius já tinha levantado a mão, eu não esqueci de você, que é outro colega nosso aí da Fundação, eu vi, vai falar que é a tua área aí. Então, Manesc, se puder falar um pouco aí com a gente também, abrir esse debate. É um prazer grande. Eu estou feliz de estar aqui com vocês agora, né? De ouvir essas falas do professor Flávio Torres e também do professor Weber Figueiredo, que são referências para o nosso PDT, né? Ambos, Flávio, ex-senador nosso do PDT, um fundador do PDT do Ceará, uma pessoa como Weber também, é uma pessoa muito importante para nós lá no Rio de Janeiro, que trabalhou também no governo Brizola. E quando a gente fala nessas coisas todas, a gente está falando de ciência e tecnologia, mas a gente, de certa forma, a própria discussão levou, é claro, para a questão política, né? Porque Getúlio Vargas, que é o pai da industrialização do Brasil, que lá atrás transformou toda a economia nacional da agricultura e iniciou o processo de industrialização, criando, entre outras, a mãe de todas as indústrias, que foi a Companhia Siderúrgica Nacional, a fábrica de fábricas, né? Também a Fábrica Nacional de Motores, criou a Vale do Rio Doce, criou a Petrobras, essa Petrobras que está hoje na Berlinda, né, com essa decisão do presidente Lula de trocar o presidente da Petrobras, e a gente ainda está vendo os desdobramentos de tudo isso. O Weber falou muito bem dessa questão, da questão prática do desenvolvimento e da importância da ciência aplicada. A Petrobras é a maior de todas as empresas brasileiras e estava sendo politicamente e economicamente esquartejada por gente lesa pátria, como Paulo Guedes, como Michel Temer, que deu aquela isenção de 1 trilhão para as petroleiras internacionais, a entrega das nossas jazidas de petróleo, e a gente tem que ver tudo isso. O professor Flávio falou no DNA nosso, na questão dos CIEPs, agora o DNA do trabalhismo está nos CIEPs e tantas outras coisas, porque, na verdade, Getúlio Vargas foi o cara que se preocupou, talvez, dos presidentes com a Revolução de 30, de todos os presidentes lá de trás, né, foi o cara que chegou com um projeto nacional de desenvolvimento para o nosso país. Getúlio lançou as bases do desenvolvimento nacional, lançou as bases dos direitos sociais dos brasileiros, dos direitos dos trabalhistas. Não foram coisas que aconteceram de graça. Getúlio era um cara muito esclarecido, era um cara que lia muito, era um cara que, inclusive, de certa forma, a gente pode resumir todo esse período de Getúlio Vargas. Olha, gente, como está atual. Getúlio Vargas dizia que o papel do Estado era promover o desenvolvimento, e para promover o desenvolvimento é fundamental que se tenha soberania. E são coisas que, com as tentativas de golpe de Estado e golpes de Estado desfechados, tentativas porque nem sempre eles ganharam, mas eles conseguiram tirar Getúlio em 45, obrigaram Getúlio a dar um tiro no coração em 54 para defender o seu legado, tentaram impedir a posse do presidente JK em 55, foi o Marechal Lott que garantiu a posse de JK e de Jango, que era o vice-presidente. Tentaram em 61 de novo derrubar o governo brasileiro, derrubar um governo trabalhista, que era impedir a posse do presidente João Goulart. Brizola, com a campanha da legalidade, garantiu isso. Mas eu estou falando essas coisas todas porque, na verdade, Brizola resumiu isso tudo
essa questão também, a gente está falando de ciência e tecnologia, mas a gente não pode deixar de falar na política, porque nós temos uma elite que, infelizmente, como o Weber muito bem lembrou, né, tivemos fábricas, por exemplo, de um automóvel nacional, a Gurgel, o Weber estava lembrando aí, a Gurgel, que acho que ele estava se referindo, que foi discutido na reunião passada, que eu não participei, mas a Gurgel foi uma fábrica de automóveis brasileiras que foi rifada, digamos assim, porque não houve apoio institucional do governo brasileiro para que a Gurgel prevalecesse, que nós tivéssemos uma fábrica nacional de carro, que é uma coisa absolutamente absurda. Nós pagamos royalties para empresas do mundo inteiro, agora são os chineses que estão chegando, como chegaram os alemães, como chegaram os americanos, como chegaram os franceses, e nós ficamos pagando royalties de uma coisa que a gente podia produzir aqui, claro, desenvolver projetos, fabricar isso tudo, e tudo que está por trás. O Weber lembrou muito bem que a ciência, o que está por trás da ciência, que também é muito importante desses grandes empreendimentos. E o que nós vemos com governos entreguistas foi feito o que nós tivemos há pouco. A destruição de um imenso patrimônio nacional, que era a BR Distribuidora, a maior de todas as redes varejistas de combustível do país, entregue na Bacia das Almas. Nós vimos a venda, a Petrobras não tinha petróleo suficiente no Brasil até 1974, quando explodiu a primeira grande crise do petróleo. Importávamos mais de 90% do nosso petróleo consumido no país. Graças à Petrobras e graças à descoberta do petróleo de Campos, do pós-sal, praticamente nos deu autossuficiência, e nesse período que a Petrobras não tinha petróleo, numa política também correta, em defesa dos interesses nacionais, foram construídas as refinarias que estão estrategicamente espalhadas pelo país, e o que Bolsonaro fez? Trocou uma refinaria como a Relam, uma refinaria lá da Bahia, Landulfo Alves, que processa 400 mil barris diários de petróleo, por um relógio Rolex para ele, um colar de diamantes para a madame, e vendeu uma refinaria que hoje, para construir uma igual, custa 12 bilhões de dólares, foi avaliada em 3 bilhões e meio de dólares para a venda. E o que eles fizeram? Paulo Guedes queimou essa refinaria, em troca, claro, do relógio do colar de diamantes, por 1 bilhão e meio de dólares para esse fundo Mubadala árabe. E nós estamos vendo hoje a luta do Lula para que a Petrobras volte a ser o que ela já foi. A grande locomotiva do desenvolvimento nacional. A Petrobras sozinha, antes da Lava Jato, uma operação que veio lá de fora para destruir grandes empresas de engenharia nacional, a Petrobras sozinha era responsável por 12% do nosso PIB. E esse trabalho de desmonte da Petrobras, que começou com a ajuda da Rede Globo de televisão, a mesma que combateu dia e noite os CIEPs. O professor Flávio Torres falou da questão dos CIEPs, mas a gente não pode esquecer, Weber, nós participamos do governo de Brizola, lá no Rio de Janeiro, era dia e noite sendo atacado os CIEPs, o projeto do CIEP, Darcy Ribeiro e o próprio Brizola, dia e noite sendo atacados pelo Sistema Globo de rádio, jornal e televisão. Eles procuravam o que podiam achar de mentiras. Fake news não é coisa inventada agora, não. Nós que vivemos o governo Brizola no Rio de Janeiro sabemos que a grande imprensa, falo isso também como jornalista, como militante da Associação Brasileira de Imprensa, estamos há muito tempo nessa briga, e a gente sabe que, dia e noite, essa grande imprensa nacional, desde, por exemplo, do tempo do Chateaubriand, contra a criação da Petrobras, Zé Augusto Ribeiro narra isso brilhantemente no seu livro Era Vargas, e também está dito isso naquele documentário feito pelo jornalista Beto Almeida, o Vargas, a experiência do Brasil. Então, isso é importante, que todos nós que estamos hoje nessa discussão no Congresso, é fundamental, por exemplo, a leitura e o aprofundamento na obra de José Augusto Ribeiro sobre o que foi a Era Vargas, e nós temos também que mergulhar nesse nosso Congresso também no que Jango pretendia com as reformas de base, o que eram as reformas de base que Jango lutou e foi deposto. O golpe de 64, como Darcy Ribeiro muito bem lembrou, foi disparado contra nós, trabalhistas. Foi contra Jango, foi contra o projeto de desenvolvimento nacional do país, que Jango foi o herdeiro do legado político
de Getúlio Vargas, que tocou adiante, como o Brizola também, imenso defensor da educação, porque não há outro caminho para acabarmos com a criminalidade, a marginalidade da maior parte da população brasileira que vive nas periferias, sem educação. A violência é fruto da falta de educação. Isso é uma frase do Brizola. Darcy Ribeiro também batia muito nessa tecla. Então, gente, esse nosso congresso, que começa semana que vem, é importantíssimo que a gente, mais do que nunca, reafirme as nossas bandeiras de luta, reafirme temos muita clareza em defender o nosso projeto nacional de desenvolvimento, que Ciro Gomes, ao longo da sua primeira campanha e ao longo também da segunda campanha, também falou muito, e quem não leu tem que ler aquele livro do Ciro sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, e que é, na verdade, uma revisão do projeto, uma retomada do projeto de desenvolvimento de Getúlio Vargas. Então, mais do que nunca, gente, eu quero dar umas boas-vindas a todos vocês. Eu estou chegando também aqui em Brasília, tenho ajudado já na construção desse congresso, tenho produzido alguns textos, jornalista que sou, né? E estou aqui à disposição para ajudar no que for necessário para o sucesso desse nosso 6º Congresso Nacional do PDT. É isso, João. Muito obrigado, Maneschi. Como eu falei agora, a gente vai para essa fase mais aberta, né, mais democrática da plenária, então, pessoal que quiser se inscrever, levanta aí a mão, vamos conversar, vamos dialogar. Para mostrar que o negócio é democrático mesmo, eu vou deixar algumas considerações minhas, vou também levantar aqui a mão, para a gente estar... Quando chegar a minha vez, eu coloco também. O primeiro que levantou tinha sido o companheiro Vinícius, depois ele abaixou, porque ele está na correria também lá na sede. Então, depois o nosso companheiro Renan aí. Então, Vinícius, se você quiser abrir o bloco. Perfeito. Obrigado, João. Boa noite a todos. Boa noite aí. Alguns já estão vendo aqui na tela, o Renan, o Oswaldo, o Weber. Aí também no apoio do Congresso. E me interessa muito esse tema de ciência, tecnologia e inovação. Hoje eu sou graduando em ciência da computação na Universidade de Brasília e tenho acompanhado as últimas tendências, ajudei um pouco também a elaborar esses temas que está sendo exibido na tela. Eu tive uma reflexão, conversando com alguns companheiros, o Weber, o Oswaldo, o Maneschi, o que a gente poderia estar colocando, porque o Manuel, o nosso presidente, ele sempre pede para a gente não ter medo de inovar, de tentar se atualizar. Então, aí a gente colocou dois termos interessantes aí, que eu fiquei na dúvida, só que realmente a gente tem que estar politizando esses temas, em especial inteligência artificial e fusão nuclear. Tem alguns cadernos aqui na sede nacional do Projeto Brasil, onde escrevia o companheiro Bautista Vidal. Bautista Vidal era um companheiro aqui do partido que escrevia sobre os biocombustíveis. Dizia ele que o potencial que a gente tinha nos biocombustíveis era tão grande quanto o petróleo. Eu lembro até de um amigo nosso, o João também conhece ele da UNB, ele é químico, estudou com a gente, ele falava que se ele fosse presidente do Brasil, ele ia fazer uma Petrobras dos biocombustíveis, potencial das águas marinhas para conversão em novos materiais. E Bautista resgatava isso também, o companheiro Paulo, ele é químico, ele falava bastante disso. E aí a Petrobras está aí, o petróleo vai entrar em desuso um dia, e a gente colocou essa questão aí temos as energias renováveis, limpas, mas a gente tem uma questão também que é a energia de fusão nuclear. Para quem não sabe, porque é um termo realmente mais novo, diferente da fissão nuclear, como a Angra dos Reis que temos, a fissão nuclear espera que você, para um processo, você faça a divisão de um átomo, e dessa fissura, não propriamente a divisão, mas a da fissura gere calor que abastece um reator
que gera giros em alta velocidade de turbinas, né? Então, só que a fusão nuclear... Oi? Era o que o Bill Gates tentou fazer? Perdão, não ouvi. Pode falar um pouco mais alto? Era o que o Bill Gates tentou fazer? Então, aí quanto à fusão nuclear, é um processo mais recente que a China está fazendo mais com grande maestria, e os Estados Unidos agora está meio que comendo poeira, porque começaram muito tarde, mas estão conseguindo avanços também. A fusão nuclear, em vez de tentar fazer a fissão, uma pequena rachadura no átomo, é tentar pegar dois átomos e juntar eles em um processo de alta conversão energética, só que essa alta energia para gerar essa fusão, em posterior, gera uma grande energia de resultado. Por exemplo, um pequeno reator de fusão nuclear pode abastecer uma cidade toda. E o grande material para esse reator funcionar de fusão nuclear, eu não sei se o Bill Gates está trabalhando nisso, Renan. Eu realmente não estou acompanhando se o Bill Gates especificamente está trabalhando nisso, ou ele está falando alguma coisa acompanhando esse processo. Mas a China já está conseguindo, em alguns laboratórios, fazer esse processo, porque eles têm uma demanda de energia colossal para alimentar 1 bilhão de bocas, cidades enormes, com grande uso de computadores, LEDs, atividade noturna, principalmente. E a fusão nuclear precisa de um componente muito estratégico, que é chamado hélio 3. O hélio 3 é extremamente raro na Terra, mas é extremamente disponível na Lua. E aí a gente já entra em outro eixo, que é o aeroespacial. A China está com programas arrojados de mandar missões para a Lua com interesses, vamos dizer assim, ocultos não, mas os interesses reais é o hélio 3 para alimentar esses reatores. Aí, agora, transpondo isso ao Brasil, nós não temos pesquisas que alimentem um trabalho nosso quanto a isso. O nosso acelerador de partículas, o CIRON, correu sério risco de não ser financiado no último ano, por essa grande divisão que ocorre na conta nacional. A gente não tem pesquisa, a gente não tem reator previsto para isso, não temos disponibilidade do hélio 3, não temos indústria aeroespacial suficiente para podermos mandar uma missão para a Lua, para a gente conseguir isso, a gente vai ter que negociar com os chineses, porque isso é o combustível do futuro. Não temos nem satélites próprios. Para vocês terem noção, se vocês pesquisarem, a Embratel, a antiga Embratel, tinha uma subsidiária chamada Telesat. A Telesat foi comprada por um grupo, acho que europeu ou americano, e que começou a operar os satélites. É uma empresa privada do Brasil que começou a operar satélites, foi vendida para um grupo estrangeiro, e hoje a gente paga aluguel de uso desses satélites. A gente não tem autonomia de satélites de imagem também, que poderia estar ajudando meteorologicamente uma previsão muito mais acurada das cidades atingidas, potencialmente atingidas por um grande volume de água, de chuva no Rio Grande do Sul. É extremamente estratégico até para a agricultura, mas também para a prevenção de acidentes, como é o caso do Rio Grande do Sul. E enfim, mas essa questão energética, eu acho que é uma grande chave do futuro, porque todas as empresas de tecnologia tem um CEO de uma empresa dessa tecnologia, de Big Techs, falou que a inteligência artificial é o petróleo do futuro, também, ele afirmou esse termo também, e que a inteligência artificial vai tomar uma dimensão tão grande que todas as empresas de tecnologia serão compradas um dia por uma empresa de inteligência artificial, dizendo ele. E as inteligências artificiais consomem, por exemplo, eu estava vendo a reportagem, eu posso mandar no grupo de WhatsApp, espero que todos estejam aqui no grupo de WhatsApp, se não, pode postar aqui também, que a gente vai adicionando aos poucos o telefone. Vou adicionar o telefone aí que a gente adiciona no grupo de WhatsApp.
ele explicando que tinha uma reportagem explicando que 30 minutos de chats intensos no chat PDT, no chat GPT, uma inteligência artificial pode consumir até meio litro de água potável, porque isso leva a bastante consumo energético, e para resfriar esses data centers era necessário o uso de água potável em grandes data centers perto do ciclo polar ártico. Então, e a China está mirando nisso. Os grandes processos computacionais do próximo milênio vão exigir uma demanda muito forte de energia. Toda a alocação de recursos das big techs, o Facebook vai entrar daqui a pouco também nessa disputa, nessa corrida da inteligência artificial, demanda um grande poder computacional e demanda muito gasto energético. E a China está mirando nisso também para ter autonomia, porque toda a alocação das big techs, a gente sabe muito bem que as big techs faziam, por exemplo, o Google fazia promoções de carreiras para mulheres, para negros, com diversidade, inclusive, de gênero, idade. Acabou o dinheiro tudo para isso, o financiamento disso tudo acabou, porque está tudo sendo realocado para a inteligência artificial. Armazenamento sendo alocado para a inteligência artificial. O WhatsApp, que é um aplicativo muito popular aqui no Brasil, está instalado em 99% dos celulares brasileiros, por exemplo, a cota de backup dele vai começar a consumir no Google Drive. Isso é um detalhe muito simples, né, mas é só para ilustrar o tamanho da dimensão que a inteligência artificial vai tomar nos próximos séculos. Então, mas o que isso interessa ao Brasil e diz respeito à soberania? Eu já falei da questão energética e aeroespacial. Eu acho que interessa porque grandes processos de Big Data ou de dados, como previdência, como até o cotidiano das pessoas, o uso da tecnologia deve servir às pessoas. E achar que a gente vai depender de uma empresa privada, que a gente vai depender da grande elite global, para poder essas inteligências servir a gente prioritariamente, eu acho que é um engano. Então, o Brasil deveria estar desenvolvendo estudos para que pudesse financiar os nossos próprios modelos de governança tecnológica. A Dataprev e a CERP são empresas importantíssimas, estratégicas no governo digital, e eu defendo que essas empresas deveriam estar acompanhando isso, financiando estudos, pesquisas, porque o futuro também importa o quão atuante o governo e rápido vai poder atender aos anseios da população, porque senão ele vai perder a longo prazo na falta de entrega e na falta de agilidade. Bom, isso é 2 temas que eu tenho pensado bastante e eu queria compartilhar, e eu vou fazer uma submissão nesse sentido também. Acho que é isso. Obrigado. Maravilha, Vinícius. Vinícius tem ajudado bastante a gente aí na luta do Congresso, está ali com o fundo ainda na sede. Agora o companheiro Renan. Boa noite aí a todos. Meu nome é Renan, eu falo de Uberlândia, Minas Gerais. Semana passada eu estava aqui, fiz umas falas, e a fala dessa semana é a mesma, mais ou menos. Agora, olhando o texto base, eu tenho mais propriedade para falar. No texto base não tem nada mencionando sobre esses tópicos aí, é mais sobre a indústria e investimento na pesquisa, o que eu acho que é essencial. Eu acho que a ciência hoje ela é basicamente pesquisa, né? Então, esse GT que a gente está é um GT que a gente é muito ligado a 3 outros temas, né? Que é indústria, educação e sustentabilidade. Então, é um tema que é muito linkado a esses 3
três outras pautas, né? Porque ciência, a gente depende de mais recursos na educação, nas universidades, indústria, para estimular as indústrias tecnológicas, a gente precisa de ter uma melhoria nos investimentos em indústria e passar por uma reforma tributária também, aí é uma coisa bem mais complexa. E no caso da inovação, dessa energia renovável, a gente passa pelo esse tema de sustentabilidade. Sobre a fala do Weber, eu gostei bastante, eu concordo com muitas partes do que ele fala, e eu queria só dizer que a ideia de... A gente está num momento na história da humanidade que a indústria, o capitalismo hoje, ele é um capitalismo predatório. E as indústrias, elas desaparecem porque outras empresas compram. A Multilaser, por exemplo, que é uma indústria brasileira, ela teve um prejuízo no ano passado de 863 milhões de reais. No ano anterior, ela teve um lucro de 90 milhões. Então, ela está para ser vendida para uma empresa exterior. Porque as empresas nesse setor tecnológico, nessa área, elas já estão muito pré-estabelecidas. Então, é muito difícil de você competir com essa força. A indústria de games também é um bom exemplo disso, porque ela já é uma indústria muito bem estabelecida, em que você não tem como fazer um investimento que seja tão impactante, o governo não tem como fazer um investimento que seja tão impactante a ponto de balançar essa indústria, vai ser pequenos nichos. Então, acho que a gente tem que pensar em como que o Brasil ele consegue fazer algo de diferente. No caso, semana passada, eu tinha falado que hoje a gente não consegue dominar a indústria, a gente não consegue criar tecnologias na indústria, porque a gente perdeu nessa corrida de pesquisa, mas a gente consegue trazer montadoras para cá, porque aqui a gente, querendo ou não, a gente é a 7ª população do mundo. Então, tem mão de obra aqui. Então, eu acho que a linha do que o país tem que seguir seria essa. Mas, por outro lado, a gente ainda tem uma indústria que está muito nova, que está um pouco desenvolvida, que é a indústria verde. Essa indústria aí de energias renováveis, essa indústria aí que ela não tem uma empresa assim que é dominante, ela não tem uma empresa que manda em tudo, igual, por exemplo, você vai falar de carro, são poucas empresas de carro que existem, mas elas mandam em tudo. Então, talvez seja uma forma de a gente colocar no texto algo de estímulo para esse tipo de indústria. Porque a gente pode muito bem, por exemplo, fazer muita indústria aqui de energia solar. Tem várias, eu estava olhando, tem vários protótipos de modelos de energia eólica que produzem mais energia do que aquelas ventiladores de 3 pá, aquelas hélices de 3 pá. Então, talvez seja isso o ponto que a gente deveria abordar. Eu não sei como é que a gente pode colocar isso no texto, porque eu não sou tão acadêmico, eu sou mais prático. Então, como eu sou da comunicação, eu não consigo fazer um texto muito elaborado, igual o professor Weber conseguiu fazer. E sobre a inteligência artificial, eu falei semana passada, e eu vou falar de novo, que a inteligência artificial, hoje, a gente está arranhando o que vai ser, realmente o impacto disso no nosso dia a dia. Ontem, lançou, por exemplo, uma nova atualização do ChatGPT, que essa atualização do ChatGPT, ela é uma atualização que aceita comandos por voz. E se vocês virem essas atualizações, é uma coisa assim que é muito além do que qualquer coisa que a gente pode imaginar. Tem 2 filmes que retratam muito bem isso. Primeiro, por incrível que pareça, é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro tem um assistente de inteligência artificial que é o Jarvis. Eu não sei se vocês viram, mas a ideia é que todos nós, num futuro próximo, a gente tenha um assistente como se fosse o Jarvis. Tem um filme que chama Her, que é ela, né, em inglês, que também as pessoas todas têm um assistente virtual e as pessoas começaram a se apaixonar por esse assistente virtual.
E se vocês virem os vídeos de lançamento dessa atualização do ChatGPT, que saiu ontem ou antes de ontem, não sei, vocês vão ver que é praticamente igual ao filme. Então, daqui um ano, e eu não vou falar, daqui um ano atrás, a gente não tinha ChatGPT. Daqui um ano para frente, a gente vai fazer tudo com assistente virtual. Então, é muito difícil da gente imaginar qualquer coisa que a gente possa trabalhar, porque, além de excluir muitos empregos, vão criar outros muitos empregos, e, apesar do saldo, eu acho que ainda vai ser negativo, mas é uma coisa que a gente não tem como imaginar, a gente só tem que pensar no seguinte forma, trabalhar para a base, para os estudos, né? Eu acho que, como a gente não consegue imaginar como que vai ser, a gente teria que apontar que as universidades se atualizem, o ensino se atualize, porque isso, inclusive, vai impactar muito, muito mesmo o ensino hoje. O ensino como a gente vê, de o aluno pegar, ler um texto e ver a resposta no texto, isso aí é decorar coisas, isso não vai existir mais, porque ele não vai precisar decorar. Então, porque ele já vai perguntar a resposta e o assistente virtual já vai responder. Então, isso é um desafio muito grande para todos nós, porque daqui 5 anos, a sociedade vai ser tão diferente que a gente não vai conseguir, a gente não consegue nem imaginar qual vai ser o impacto, sabe? E eu gostaria que algo tivesse isso algo assim tivesse no texto, a gente trabalhasse para isso. Eu queria debater também com vocês algo nesse sentido. Mas meu ponto é, a indústria verde é uma indústria que não tem uma dominância, então acho que a linha de abertura. O Brasil tem potencial para ser referência nisso no mundo inteiro. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado e estamos aí para somar. Valeu, Renan. Que não entraram algumas pessoas, né? A gente já está numa fase assim de debate mesmo, então levantem a mão quem quiser falar. Eu já havia me inscrito, né? Mas aí, como eu estou mediando, toda vez que você liga e fecha o microfone, ele abaixa a mão, né? Mas eu juro que eu já estava inscrito. O pessoal está de prova aí. Então, gente, levante a mão aí que eu vou anotando aqui as ordens das falas. Vamos dialogar, quem não falou ainda. É muito importante a participação de todo mundo. E aí, para começar a minha fala, primeiro eu vou começar em mim, porque eu acho que é a forma mais correta, né? Vou propor, a partir dessa minha fala aqui, um tempo de 5 minutos, e eu já vou me seguir por ela. E eu fui anotando aqui alguns pontos, né, que eu queria comentar, e acho que o primeiro, que eu já tinha anotado e casou muito com a fala do Renan, é que a gente precisa rever o nosso modelo de produção científica e de industrialização, de produção de mercadoria e serviços de tecnologia aqui no Brasil, porque o Renan ele deu um exemplo muito interessante, né? E é o caso, por exemplo, na indústria automotiva, da estratégia das montadoras, né? E é uma estratégia que é muito difundida no terceiro mundo, desde Argentina, México tem uma indústria enorme, a gente tem uma indústria enorme nesse setor, e a China desenvolveu a indústria dela através desse tipo de estratégia, e que foi a estratégia que a gente utilizou com o trabalhismo no poder, desde ali de Getúlio, principalmente se intensivando ali no JK, naquela nossa dobradinha PTB, PSD, né, que era a ideia de vamos trazer essas parceiras de uma tecnologia que a gente não tem a capacidade de desenvolver ou não desenvolveu, né, e a gente vai nacionalizar a tecnologia a partir de acordos. E que foi uma estratégia que foi abandonada ali na redemocratização, principalmente a parte do governo Collor, quando se esqueceu da parte de nacionalização da tecnologia, de incentivo aos polos produtores no país, para ser simplesmente uma transação de mercado, né, uma transação puramente isso. E aí, hoje em dia, a gente tem uma BID, a Brasília, não sei como é que tá nas outras cidades, mas Brasília tá um escândalo. Você não consegue sair na rua sem ver uns 20 carros da BID rodando, enquanto a gente perdeu todas as nossas marcas nacionais. E aí, uma coisa que eu tinha falado, que eu acho que isso é uma pauta que eu vou fazer uma submissão lá na plataforma também, para sintetizar um pouco desse debate,
que é a preocupação que a gente tem que ter de verticalização das nossas cadeias de produção, de desenvolvimento, de tecnologia, para que a gente tenha a capacidade de nacionalizar esse tipo de cadeia, que a gente consiga controlar desde a extração do recurso até o beneficiamento primário, até a industrialização, até a venda do bem final, porque é a partir disso que a gente vai construindo cadeias locais que vão repercutindo e vão gerando resultados até que a gente tenha um complexo industrial, como os Estados Unidos fez no pós-Segunda Guerra com o complexo industrial da defesa, como os países europeus fizeram com o complexo industrial da saúde, incentivado pelo estado do bem-estar social do pós-Segunda Guerra. Então a gente tem que ter a capacidade de criar essas cadeias, porque é assim que a gente vai nacionalizar a nossa produção, né? A gente tem que criar cadeias verticais e nacionalizadas para que a gente consiga ir pouco a pouco conquistando as etapas do desenvolvimento. E outra coisa que eu tinha notado aqui, que eu acho que é muito importante, é que essas cadeias, elas incentivam a integração entre os produtores de ciência, de tecnologia, de inovação, e o mercado, o serviço, a manufatura, a produção, que isso eu acho que é um problema muito grande que a gente tem no Brasil, no sentido de que a Universidade Federal vai lá, desenvolve uma tecnologia com o CNPq, que é a herança do trabalhismo financiando, e depois o cara se forma, a patente da Universidade Federal ela não é forte, ela não é aplicada, a Universidade Federal não tem um órgão que, vou cadastrar essa patente em todos os escritórios possíveis ao redor do mundo, e aí a pessoa não tem um escoamento para a área produtiva, vai para fora, vai fazer carreira no exterior. Outro dia eu vi no Twitter e no LinkedIn um cara comentando que ele é doutor em inteligência artificial e linguística digital, fez pesquisa premiada pelo CNPq, fez o pós-doutorado dele, foi procurar emprego. Onde é que eu vou trabalhar com a minha qualificação? Qual é a empresa brasileira que eu vou trabalhar? Vou ter que ir para fora, porque lá fora eles têm bolsa de estudo financiada pela iniciativa privada. Então, a gente tem que integrar os entes que são produtores do conhecimento com os entes do mercado produtivo. E aí o Vinícius deu um exemplo maravilhoso, que são as empresas públicas de produção tecnológica, né? Ele falou do Serpro e do Dataprev, que são gigantes internacionais no mercado. Hoje em dia, se a gente tem um Gov, é porque o Serpro estava atuando. Se a gente tem um Pix, é porque o Serpro, junto ao Banco Central, estava atuando. Se a gente tem a Ceitec, que está ali em Porto Alegre, acabou de ser recuperada porque foi leiloada pelo governo Bolsonaro, revertemos na justiça, com muito trabalho do PDT, e agora a gente... peraí que eu vou pedir só um minutinho, né, gente? Não sei se vocês ouviram, mas tocou aqui para mim, aquele um minutinho só para concluir. E a gente tem que ter a capacidade de dar para essa pessoa que está na universidade, que está na empresa pública de tecnologia, que está na Ceitec desenvolvendo chip, a capacidade de escoar para o mercado. Porque não é possível que, enquanto os Estados Unidos estão vendendo não sei se você já viu aquele computador Pi, que custa $20, um computador extremamente funcional, e a gente aqui, quando chega pra gente, chega a R$1.000. Eu tentei comprar um outro dia, que eu estava tentando fazer um servidor aqui em casa, é R$1.000. E a gente não é possível que no Brasil, que produz microchip, que produz a Multilaser ali está produzindo mercadoria, que as catarinenses, né, o Dr. Manuel está aí, como a EGEW, né, e a EG, estão ali produzindo material, e a gente não tem capacidade de fazer uma placa de circuito, a coisa mais barata do mundo, gente, e vender isso. A gente depende das empresas estrangeiras, porque a nossa faculdade ela não tem a capacidade legislativa de alimentar a nossa industrialização com essas grandes ideias que surgem. A gente não pode ganhar dinheiro de patente para a Universidade Federal e para a empresa pública, porque se for uma Universidade Federal tem que devolver para o fundão do MEC, que aí vai para Deus sabe o quê, vai financiar coisas que não são o fim, né, do processo. Então, só para encerrar, então, eu acho que essa é uma proposição que eu vou fazer para o texto final, que é que o PDT tenha uma política de incentivo à verticalização das cadeias produtivas e a integração entre quem produz a tecnologia, quem pensa, quem faz pesquisa,
e as entidades do mercado, da produção, dos serviços, sejam elas públicas, mistas, privadas, porque a gente tem que ter esse canal, senão a gente não consegue desenvolver nada. E é isso aí, gente. Ó, acabou meu tempo, respeitei o tempo. Mais alguém aí quer falar, gente? Senão a gente vai abrindo. Pessoal aí, tem muita gente que não falou ainda, levanta a mão aí. Boa noite, Flávio. Doutor Manuel tá aí conosco de novo. Oi, Manel, boa noite, meu querido. Tudo bem, jovem Tudo cearense? bom. Fala, Maneca. Dos inventores do PDT. Ó, o companheiro Renan levantou a mão de novo. É isso, gente. Vão se inscrevendo que eu vou liberando. Mete bronca aí, Renan. Tem um ponto que foi abordado na última reunião e que também foi abordado em outro grupo, que foi a questão do banco de dados do partido. Eu não sei se é uma coisa que a gente pode abordar aqui ou se fica só no de organização. Companheiro, por favor. Sim. Esse tema que tu vai puxar agora, já conseguimos montar e vamos começar a operacionalizar depois do Congresso. Então, seria ótimo se falasse um pouco sobre isso. Qual é o teu estado? Sou de Minas. Um companheiro do Paraná está montando. É isso, eu acho que isso também é um tema do GT mais partidário, né? Então, o GT partidário é o 12. Isso aqui é mais para questões de ciência e tecnologia para fora nacionais. Acho que é melhor definido no 12. Mas, companheiro Renan, se quiser concluir a fala sobre algum dos outros assuntos. Esse financiamento coletivo e novas formas de investimento, eu não. Você fala, isso é questão de vaquinha, essas coisas? Eu acho que é um vetor importante, né? Porque ao meu ver, ele está em desuso, né? Ele foi uma coisa que foi utilizada na pandemia, mas hoje em dia já, ao meu ver, está em desuso. E isso foi a tentativa da gente aportuguesar esses financiamentos de alto risco que existem no Vale do Silício, né? Angel Money, crowdfunding, para não colocarmos crowdfunding lá, porque isso é um eixo de PDI, mas a gente optou por esse termo que também não é completamente, não é a tradução perfeita para esse termo, né? Mas que hoje o Brasil, por exemplo, tem alguns unicórnios. O caso foi o caso, por exemplo, da Nubank. Nosso setor financeiro é extremamente avançado. A Nubank chegou por alguns dias ser o banco mais valioso do mundo na Bolsa de Valores. E a Nubank é um unicórnio. O que é um unicórnio? É uma empresa, uma startup, da qual recebe financiamento, investimentos, mas ainda não reteve lucros para si, inclusive para pagar os próprios dividendos. É o caso da Uber por muitos anos. Eu não sei dizer quanto, mas por pelo menos uns 8 anos, eu acho, a Uber recebia investimentos e financiava seus servidores, campanhas de marketing, funcionários, escritórios, tudo com esse dinheiro sem ainda gerar o lucro para si. Mas só agora eu acho que recentemente gerou, no caso. E a gente queria fazer um debate sobre isso também. É isso, Renan? Não, tudo bem. Não. Perfeito, então. Eu vou passar. Eu tinha me inscrito, né? Mas em prol da pluralidade aí, vou passar a palavra aí para o companheiro Rogério, que se inscreveu também. Então, Rogério, tá contigo. Depois eu faço a minha. Obrigado.
Saudações trabalhistas, pessoal. Desculpa, eu cheguei um pouco tarde aqui. Eu sou do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, mais especificamente do campus São Roque. E o Instituto Federal, bem como toda a rede federal, está em greve. E eu estava aqui participando de algumas assembleias de campus, ajudando o pessoal, e eu acabei me atrasando um pouco para chegar aqui. Bom, eu vou reforçar uma ideia que eu tinha apresentado na semana passada. Eu não tive tempo ainda de escrever lá na plataforma, mas espero escrever a tempo, né? Até dia 17, né? Se não me falha a memória. Que é a ideia de que, como a gente está num momento de eleições municipais, é importante que a gente faça propostas, né? Que poderiam ser já de imediato aproveitadas pelos candidatos pedetistas, seja a vereadora ou a majoritária, né, a prefeito, que é a formação de consórcios intermunicipais de inovação. Consórcios esses que aglutinariam os municípios cuja vocação local, né, do arranjo produtivo local, coadunasse, né, no sentido de possibilidades de inovação, né, tecnológica. E eu gostaria de acrescentar aqui que nessa proposta de se montar esses consórcios intermunicipais, para que os prefeitos, os municípios ali, eles se ajudem no sentido de promover a inovação dos seus arranjos produtivos locais, né, que muitas vezes envolve, né, um grupo maior de municípios, eles tivessem alguns mecanismos, né, de atração de investimentos privados, como, por exemplo, né, e aí é uma articulação que os prefeitos teriam que fazer junto ao Congresso Nacional, por exemplo, para que algumas empresas, né, principalmente as grandes empresas, elas fossem motivadas, estimuladas a destinar parte, né, dos seus orçamentos para custear essas inovações locais, em troca de algum tipo de subsídio, ou em troca de algum tipo de apoio, enfim, ou até de participação numa patente que eventualmente essas inovações possam promover, né? E também associado aí, porque apesar de muito se falar, né, do investimento privado, né, a gente sabe que a real é que não existe investimento privado em ciência, né? Se a gente olha o mundo, quem dá realmente, de fato, orçamento para as grandes pesquisas, que depois, né, podem se tornar produtos e patentes e licenças e etc., né, que são depois aproveitados pelo mercado, de fato, o financiamento estatal, né? Então, que nesses consórcios houvesse também um esforço para que junto, por exemplo, ao Ministério das Cidades, ou mesmo junto ao Ministério da Ciência, conseguissem, né, por formação de parcerias com instituições de ensino, né, como as universidades federais, as universidades estaduais, os centros de pesquisa, né, que de modo geral hoje são todos públicos, os institutos federais, nessa junção de três, né, esses consórcios intermunicipais, a instituição e um dos ministérios, fossem possíveis, então, uma liberação de orçamento que pudesse custear todas as pesquisas, né, como tendo sempre como contrapartida por parte da municipalidade esse esforço junto, né, ao arranjo produtivo local, para que os empresários locais eles abram as portas, né? E eu digo isso porque aqui, eu vou dar o exemplo aqui do Campo São Roque. Eu não sei, né, talvez para alguns seja estranho, mas aqui em São Paulo, São Roque é conhecida como a terra do vinho, né? E nós temos muitas vinícolas e temos viticultura aqui, né, mas é mais vinícolas. E elas por meio de amizade, elas abriram as portas para nós aqui do Instituto Federal, que nós temos um curso de enologia e viticultura. E aí é possível fazer uma série de parcerias, é possível uma série de inovações, e a gente tem conseguido essas inovações por meio dessas parcerias, né? Mas a coisa acontece muito na base da amizade, né? Muito no pessoalismo. E a gente precisa fugir do pessoalismo, né? Inclusive, até considerando que nós somos uma autarquia federal, isso até pode ser considerado uma ofensa ao princípio constitucional da impessoalidade. Então, era importante que houvessem mecanismos nesse sentido. E eu entendo que
vereadores e prefeitos precisam batalhar para criar esses mecanismos que institucionalizem esse tipo de movimento, porque eu também não acredito que soluções top-down, aquelas soluções que vêm de cima para baixo, elas sejam satisfatórias. Muitas vezes o movimento de baixo para cima é preferível, porque ele pode estar mais alicerçado na realidade local, e por estar mais alicerçado na realidade local, consequentemente, as soluções elas tendem a ser sustentáveis. Não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, e do ponto de vista temporal, ele pode ser atemporal e transcender governos municipais e mandatos municipais, que nós sabemos que é um outro grande problema da política, da forma como o sistema político funciona no Brasil, né? Era isso que eu queria colocar aqui como minha contribuição. Agradeço a oportunidade. Depois eu vou deixar isso registrado bonitinho na plataforma. E, Vinícius, obrigado aí por ter insistido na minha participação. E se for necessário, posso mandar também isso por escrito ali pelo grupo, se isso for facilitar a elaboração das propostas finais aqui, né? Ou se for suficiente lá na plataforma, eu me comprometo até dia 17 colocar essa ideia lá. Obrigado. Aí, Teremos sua valeu. contribuição, Rogério. Eu acho que é importante mandar, quanto a gente puder ampliar o debate. Diga, Renan. Ô, Rogério, essa proposta aí sua, com relação, por exemplo, seria, aqui em Minas Gerais temos a região do Triângulo Mineiro, que é onde eu estou, e Alto Paranaíba. No caso, seria pegar, por exemplo, a cidade maior, que é a cidade de referência aqui, que seria Uberlândia, e aí fazer um banco regional para crédito para essas coisas, ou como que seria isso mais na prática, assim? Não haveria necessidade da formação de um banco, até porque a gente tem os bancos já públicos, né? É mais mesmo a normatização disso. Eu entendo que falta muito a institucionalização na administração pública. Uma das grandes dificuldades que nós encontramos é a institucionalização de boas ideias, né? E a gente sabe que a melhor forma de institucionalizar boas ideias é transformá-las em leis. E aí é por isso que a ideia dos consórcios intermunicipais fazem pressão, né, principalmente junto aos deputados no Congresso Nacional, por esse mecanismo, né, legal. Então seria necessário, na verdade, a criação de dispositivos legais que permitissem, que autorizassem esse tipo de parcerias. E que as contrapartidas fossem já declaradas ali na lei, até para que haja segurança jurídica, não só para o curto prazo, mas principalmente para o longo prazo. Então, mais do que existir um banco, né, que eu acho que não é necessário, nós temos bancos públicos que já dariam conta de fazer esse tipo de coisa, é necessário que existam, na verdade, instrumentos jurídicos que sustentem, né, a institucionalização desse tipo de atuação. Porque a partir do momento que a inovação ela se transforma num mecanismo previsto em lei e respaldado em lei, os agentes dessa ação, sejam os municípios, sejam as empresas, sejam as instituições de ensino e de pesquisa, elas vão se sentir mais seguras de entrar numa aventura, porque a gente sabe que a inovação, ela é uma aventura. Não existe a certeza de sucesso, não existe a certeza de uma patente, né? Por exemplo, eu acho que vocês devem saber a história, né, das lentes, eu esqueci o nome da empresa lá da Holanda. Na verdade, é uma lente bastante famosa, que ela surge, na verdade, a partir do fracasso de pesquisas ligadas ao laser. Então, eles estavam preocupados em dominar o laser, e aí, para dominar o laser, eles foram melhorando as lentes. Chegou uma hora que eles descobriram que o principal produto da pesquisa deles não era o domínio sobre o laser, mas era justamente a inovação nas lentes. Então, a gente sabe que, às vezes, as aventuras, elas não dão exatamente naquilo que, objetivamente, era o princípio original. Só que aqui no Brasil, e aí eu digo isso porque eu sou pesquisador, você coloca lá o objetivo, eu quero dominar o laser, mas lá no final eu descubro que eu produzi uma tecnologia extraordinária de lente, eu vou ser penalizado. Eles vão falar assim, não serve, porque o seu objetivo era dominar o laser e não a lente. Então a gente precisa melhorar essa segurança jurídica. E por meio de incentivos que podem também estar presentes na lei, fazer com que tanto os municípios quanto as organizações e as instituições de ensino, elas percebam nisso uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento de conhecimento,
e principalmente de registro de patente, que é um outro parto, né? O Brasil é um país que não ajuda muito no sentido de registro de patente. Para você registrar uma patente, às vezes você tem tantas etapas, você tem tantas dificuldades, que até a pessoa fica desanimada de fazê-lo. E aí, se a gente tem uma legislação que facilita, quando tiver, por exemplo, esses 3 agentes, né, se ajudando, acredito que isso também facilitaria, né, o desenvolvimento dessas inovações, principalmente dentro de arranjos produtivos locais. Maravilha, Rogério, muito bacana. Eu tinha me inscrito, né, para refazer outra fala, e eu acho que casou muito com. Deixa eu só dar o play aqui, gente. Casou muito com a perspectiva do Rogério, achei muito bacana, porque eu estava querendo falar exatamente sobre isso, né? Sobre o papel que a gente tem que ter nesse processo de fazer o primeiro salto qualitativo do mercado de tecnologia e de pesquisa no Brasil, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com uma coisa que a gente tem que se orgulhar e que muitos outros países não têm, que é com uma estrutura estatal pública muito consolidada, muito forte, com capacidade de fazer recurso, né? É preciso que a gente tenha um arcabouço legal, que nem o Rogério está falando, para que o Estado se torne um Estado investidor das indústrias de tecnologia no Brasil, que a gente consiga fazer de forma regulamentada, de forma estabelecida, que o primeiro estalo da coisa venha do Estado, que é o mecanismo que a gente tem. Se lá nos Estados Unidos eles têm 400 bancos e disputando pequenos lucros, por isso que eles fazem investimento de risco, aqui a gente tem 5 que operam no atacado e não no varejo, né? E qual é que chega para quebrar isso? O Estado. E aí eu estava querendo trazer de volta, né, o exemplo do marco legal dos jogos que foi aprovado, foi sancionado agora pelo presidente Lula, com muita mobilização nossa, pela senadora Leila, pelo contato. Eu tive uma participação ali de fazer a ponte com alguns sindicatos de desenvolvedores, né? Porque como é que surge a empresa de jogos no Brasil? Porque até vamos trabalhar aí com uns 15 anos atrás, a gente não tinha uma empresa consolidada, a gente era exportador para os Estados Unidos, para fazer grandes produtos de entretenimento que viravam produções de computação gráfica para filme, virava jogo, virava experiências, virava tecnologia, e a gente era esse grande exportador das nossas universidades federais, dos nossos cursos de formação, dos nossos institutos. E começou a mudar isso? Foi quando a Ancine, através da Abracine de São Paulo, elaborou uma série de editais de fomento para a indústria do entretenimento que adicionou os jogos como uma das possibilidades de produto. Isso em 5 anos, em 10 anos, fez um impacto gigantesco na criação de estúdios, de empresas, de indústrias, onde a gente começou a incentivar o Polo de Manaus, que passou a se imprimir CDs aqui no Brasil, DVDs, Blu-rays, isso teve peso, e a Ancine e a Abracine de São Paulo foram o grande investidor inicial desse salto qualitativo. E aí a gente chega hoje a ter uma legislação de indústria digital que todos os especialistas estão falando que é a mais, se não a mais avançada do mundo. Porque como é que ela funciona? A gente já tem uma indústria que o Estado ajudou a dar o start aqui. A gente precisa agora proteger essa indústria e garantir que agora a iniciativa privada vai alimentar essa indústria. Então, qual é a lógica do marco legal dos jogos, né? É que a indústria americana, a indústria gringa, que está vendendo o produto dela aqui no Brasil, que tem escritório no Brasil, que tem representação legal no Brasil, ela vai ter o lucro dela. E isso me lembra muito da genialidade das políticas trabalhistas lá do Django, do PTB, e que depois a gente deu continuidade com instrumentos como a Lei Rouanet, que são inspiradas nesse desenvolvimentismo. Então ele fala, você, não sei, EA, que faz aquele joguinho de futebol, né? Você que veio aqui, vendeu e ganhou milhões no mercado brasileiro, você agora tem uma escolha. Você pode pagar o seu imposto aqui sobre serviço, você pode pagar o seu imposto sobre bem, você pode extrair o seu lucro e pagar os tributos sobre o lucro, ou então você reinveste parte desse valor, vira um abatimento fiscal e você reinveste numa empresa brasileira.
Você incentiva as empresas brasileiras através do seu investimento. Vai ter a sua logo bonitinha ali no produto final, vai ter o seu abatimento fiscal, mas uma empresa brasileira vai receber um incentivo que não teria de outra forma. E assim a gente cria uma empresa, assim a gente começa a fazer empresas e cadeias produtivas que são autossustentáveis. A gente cria essa cultura. Se hoje em dia a gente tem uma nova ressurgida do cinema brasileiro, é por causa desse tipo de política. Se hoje em dia a gente está voltando a alguns setores produtivos, é por causa desse tipo de política. E eu acho muito legal a gente estar discutindo isso, porque é assim que a gente vai criando essas indústrias sustentáveis e que vão... Porque daqui a pouco é uma empresa brasileira que era pequena, foi beneficiada, que vira grande e que vai beneficiar outras pequenas. E aí a gente cria um mercado nacional. É assim que sempre se desenvolveu a indústria. E se onde não tem banco, onde a gente não tem uma financiarização bizarra da economia, a gente usa o poder público. Deu meu tempo, gente. Aí alguém se inscreve para falar, vamos lá, estamos terminando nosso tempo, mas a gente tem que democratizar o debate. E aí, mais alguém? Ícaro, Boa tudo noite, bem? me Estamos te escutam? escutando, Ícaro. Mete bronca. Tudo certo. Eu acabei chegando atrasado por questão de trabalho, não consegui acompanhar o debate inteiro, mas vou acabar fazendo um comentário porque, sobretudo, a fala do Rogério está circulando várias questões que eu venho pensado durante a minha dissertação de mestrado, TCC, etc. Eu sou aqui de Santa Catarina, o Dr. Manuel está aí, e eu estudei aqui o setor de tecnologia da informação em Blumenau, que é a terceira maior cidade do estado. E nesse processo tu acaba estudando também as cidades da região e os outros polos do setor no estado. E aí nessa pessoalização que o Rogério comenta, que eu entendo que talvez é algo que a gente possa trabalhar, é que falta hoje a formação de gestores de inovação. Qual que é a figura do gestor de inovação hoje na nossa realidade aqui, sobretudo? Ou é um professor de engenharia da universidade, ou é algum técnico que criou sua empresinha lá nos anos 70, 60 e virou um empresário forte e aí tem tempo para fazer isso pensando no próprio lucro. Ou algum servidor técnico do governo que tem interesse específico particular na área. E aí, nessa comparação com outros municípios, a gente entende que tem demanda, necessita-se funcionários, necessita-se mão de obra, mas em algumas determinadas cidades médias, cidades pequenas, sobretudo, não existe know-how para saber fazer formação de mão de obra, projetos de inovação. Então, talvez isso seja uma demanda para governo estadual ou governo federal, inclusive, de não focar necessariamente no desenvolvedor de software, no engenheiro ou no técnico de alguma ação específica, mas talvez começarmos a formar o cara que vai saber um pouquinho de universidade, um pouquinho de poder público, um pouquinho de atividade empresarial, para que estes caras, nas suas determinadas localidades, façam esse papel de institucionalizar cidades pequenas e médias. Só esse breve comentário, porque senti essa ligação com o que vocês têm falado. Não, maravilha, maravilha. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que aproveitar as ferramentas que a gente tem, né? Se a gente for traçar ali um pouco do histórico do incentivo à pesquisa no Brasil, a gente tem ali o CNPq, que foi a nacionalização de uma política que surgiu como uma revanchismo da Revolução Constitucionalista de São Paulo, né? Eles falaram assim, já que a gente perdeu a Revolução, nós vamos fundar aqui a USP, vamos botar todo o dinheiro dos industriais aqui em São Paulo para concentrar desenvolvimento tecnológico em São Paulo, e até hoje a FAPESP é um dos institutos de fomento à pesquisa mais fortes do país. E a gente tem que
profissionalizar essas cadeias, a gente tem que profissionalizar órgãos não só de fomento à pesquisa por meio de edital, como a gente tem hoje, mas que sejam órgãos de busca, caça a investimentos em tecnologia, para que a gente possa ir atrás, né, fazer uma busca ativa, não só passiva, do custo de oportunidade da tecnologia brasileira. E aí, gente? Mais alguém? João, Diga, Vini. tem um companheiro que levantou a mão, mas só para falar rapidamente, depois das falas, eu acho que a gente podia tentar pensar também uma dinâmica aí, como eu presenciei no GT de Política Econômica e Soberania Nacional, eles subdividiram o grupo com pessoas que vão fazer a sistematização do grupo geral, né? Então, por exemplo, lá teve o companheiro Christian, que está fazendo de macroeconomia, aí tem outro companheiro que está fazendo, o Léo, que está fazendo de microeconomia, e outro companheiro que está fazendo de relações internacionais. Aí eu acho que, de repente, a gente podia pensar uma estrutura para cá também, no final. O João, faltam 7 minutos para acabar, então tem que racionalizar o debate. Isso. Eu acho que nisso fica muito a critério dos participantes, né? Se vocês acham que vale a pena formar um subgrupo para até o dia 17, que é o prazo de submissão no Congresso, né? Fazer alguma política, acho que a gente conversou muito sobre financiamento. Peraí, gente, que eu tô com uma alergia. Faz uns 3 dias, ela tá custando minha capacidade pulmonar. Peraí. Pronto. Então talvez fazer Alergia a dinheiro? A dinheiro e a seca do cerrado. Que é difícil. Quando vira o tempo, minha sinusite me destrói. Então, às vezes, se vocês acharem que vale a pena fazer um subgrupo sobre financiamento para escrever uma proposta densa, elaborada, eu acho que pode valer a pena. Aí vocês se manifestem, né? E a gente monta o grupo. Acho que como a gente está com tempo escasso, pode até ser uma estratégia a gente fazer essa discussão ali no grupo do WhatsApp. Esse é o nosso último encontro oficial antes do Congresso, mas eu acho que um subgrupo aí que possa depois virar um núcleo de pesquisa, um núcleo de base que propõe soluções sobre isso, pode ser interessante. Então, eu acho que eu super topo, sobre qualquer dos temas eu estou super à disposição. Então, enquanto vocês pensam aí no que a gente pode fazer nesses minutos finais para continuar a nossa discussão, eu dei uma corrida ali no outro cômodo para pegar um negócio para mostrar para vocês que eu acho incrível. Isso aqui é uma lâmpada, né? Uma lâmpadazinha, nada demais, mas ela é uma lâmpada da Intelbras, empresa 100% brasileira, e aquelas lâmpadas smart que tem agora, ela é produzida ali em Santa Catarina, terra do Dr. Manuel. Eles compraram um padrão de tecnologia internacional, esses grandes conglomerados, e estão produzindo agora aqui no Brasil uma lâmpada que você bota na sua casa inteira e você liga ela por voz, você muda a cor dela, você controla a potência dela. Isso são coisas que a gente tem que incentivar. Ô, João. Oi. Dizer também que o Congresso não acaba dia 26, 23, 24, 25. Nós vamos permanecer organizados em grupos, porque não é possível você concluir esse grande debate em apenas um dia. Então, a gente vai dar continuidade ao debate para formatar as propostas do Congresso. Maravilha, acho que é isso, a gente tem que continuar. Fala, professor Weber, desculpa. Eu não entendo aí. Quando você mostra uma lâmpada dessa, o que eu tenho conhecimento, pode ser que eu esteja enganado. Isso tudo é chinês. Eles apenas montam aqui. Assim, toda a nossa indústria eletrônica, né? Ela não é. Ela pode ter uma firma nacional, tá bem, mas todo o material, as lâmpadas, os chips, tudo isso vem lá da China, sei lá, do Japão. Não me consta que a gente faça o LED, que essas lâmpadas funcionam a LED. Não me consta isso. Pode ser até que o CEITEC esteja fazendo, mas se fizer, é uma escala minúscula. Então,
nós nos acostumamos a ver essas coisas, mas temos que saber que nós somos, muitas vezes, montadores de kits, né? E aí colocam o selo da indústria nacional. E eu, por exemplo, prestei muito serviço para uma indústria na área de telecomunicações que ela fabricava as coisas lá. Ela tinha ela tinha 60, uma pequena indústria, 60 funcionários. Depois que a China começou a entrar, não sei o que é que ela fez? Ela importa da China tudo, encomenda na China, coloca a etiqueta dela e vende. Ou seja, hoje em dia ela está falindo, né? Mas tinha meia dúzia de funcionários. Um outro exemplo, que agora numa outra área, um grande colega nosso aqui na UFRJ, né, que professor da UFRJ, ele desenvolveu um trem de levitação magnética, o maglev, o professor Richard, né, Richard Madalena. Está lá funcionando. Ele fez os ímãs, ele importou, tudo bem, mas o projeto do trem de levitação magnética, que anda assim, flutuando, né, é dele. E ele fez uma linha pequenina, uma linha de 100 metros, 200. Cadê que ele teve incentivo para fazer uma grande linha de levitação magnética? Enquanto a China, vocês sabem que ela acabou de inaugurar uma linha lá de levitação magnética de uns 30 quilômetros e atualmente eles vão partir para fazer uma grande rede de trens velozes, né? São trens muito rápidos, né? 400 quilômetros por hora, no mínimo, né? E por quê? Porque lá teve um Estado forte, né? O Estado foi o grande indutor do desenvolvimento da China, né? Teve lá A função do Estado é essa. teve um tal de... No nosso tempo era Mao Tse Tung, né? Agora minha filha falou que é Mao Zedong, né? Que fez uma revolução lá, né? Se fechou para o mundo, expulsou o sanguessuga das empresas estrangeiras, do capital estrangeiro, e construiu o que a China é hoje em dia, né? Uma big educação, um processo educacional fabuloso, né? Universidade, desde do ensino fundamental, né? E a China é o que é, né? A China, companheiro, a China adotou, porque a China não é mais comunista, ela é marxista. Está na Constituição chinesa que o regime é marxista. Eles apenas usaram o Estado, esse modelo capitalista que atende os interesses dos grandes grupos, eles pegaram o Estado e colocaram à disposição do povo. Então, o Estado constrói um país diferente de baixo para cima. É isso. Inclusive, Manoel, já que você tocou nisso, às vezes eu fico pensando, será que a gente pode se desenvolver com o sistema político que nós temos atualmente? Porque lá na China é o Partido Comunista Chinês, né? Aqui não. É outro. Eu fico, esse partido, esse congresso, puxa vida, com esses nossos congressistas eleitos com a grana dos empresários, do agronegócio, será que a gente pode se desenvolver com esses caras aí? Eu tenho minhas dúvidas, mas vamos continuando. Mas, companheiro, a fórmula é organizar o povo, é núcleo de base, para que o povo tome consciência e vote nos candidatos dele, não nos candidatos dos grupos dos bancos. Pois é, gente. O Brizola costumava dizer, com toda razão, né? Os negócios da China viraram negócios do Brasil. Hoje nós somos um país espoliado, hoje nós somos um país que tem todo tipo de intrusão estrangeira, né, para que a gente não perceba a dimensão e a riqueza e o que nós podemos ser em termos de país, né, dessa imensa nação que nós somos, um país continental, com essa quantidade de riquezas naturais, espoliados, desde o ciclo da cana-de-açúcar, do pau-brasil, do ouro e agora do petróleo, né, que nós exportamos sem cobrar impostos aí para enriquecer japonês, alemão e francês pançudos. É isso. E sempre nessa lógica, né? O professor Weber falou um negócio que é incrível, que eu acho que é muito emblemático. A gente produz muita solução de transporte, como ele falou lá no início, né? A nossa engenharia civil é uma indústria de destaque. E aí a gente tem essas soluções, e aí como eu que
sou de família gaúcha, né? Tenho muito contato com, por exemplo, o aeromóvel de Porto Alegre. Ah, tem ali, funciona do aeroporto até a estação de metrô. Não, mas não vamos dar dinheiro para ampliar, porque é uma empresa pequena, ela é nova, não tem sustentabilidade. Mas como é que a empresa otimiza o processo, cresce, se desenvolve se não botar dinheiro? Demorou o quê? 20 anos para agora aprovarem a linha de Canoas, e agora provavelmente não vai mais ter condição de colocar, né? Aí, em vez disso, a gente pega todas as nossas grandes capitais, importando sistema ultrapassado de BRT com veículo da BMW, da Mercedes, da Scania, da Ford, em vez de soluções muito mais modernas que são nacionais. E aí é isso, o problema é político, né? Aí, a gente tá chegando no nosso horário limite, acho que a gente encerra aí com a fala da Caroline e do professor Weber, e aí depois a gente pode, acho que essa proposta que o Vinícius deu é muito interessante, continuar a discussão para fazer um subgrupo com a proposta de financiamento, a gente se organiza ali pelo WhatsApp, para não tomar muito tempo também, né? Então, Caroline, depois o professor Weber. Boa noite, eu falo aqui de Porto Grande, no estado do Amapá, sou professora do Instituto Federal. Eu cheguei um pouco atrasada por diversos motivos, inclusive o nosso colega aí, que também é professor, já até abordou que a gente está em situação de greve, e aí a gente tem outras demandas que chegam um pouco atrasada. Mas, dentro de tudo o que foi exposto, que eu pude acompanhar, eu tenho só uma colocação. Acho que muitas dessas tecnologias, dessas inovações, elas surgem dentro das universidades, como já foi bem abordado, e a gente, hoje, o que eu me deparo aqui na nossa realidade de interior, e acho que é uma realidade a nível nacional também, que é políticas que possam incentivar a criação de novas empresas, porque a gente tem muita inovação, muita tecnologia que para lá dentro da universidade e não são transformadas em produtos comerciais finais. E isso muito pela falta de políticas que possam incentivar que essas empresas elas permaneçam e elas cresçam, né? Como bem o colega falou aí, por falta de incentivo financeiro. Então, a minha proposta era mais políticas para a criação de espaços de incubação de empresas, mesmo que a gente possa, então, tá estimulando, né, que essas inovações elas saiam do âmbito das universidades ou de onde elas estão sendo criadas e elas possam se transformar em produtos finais a partir, né, de políticas que possam incentivar a criação dessas empresas e o desenvolvimento cada vez mais dessas novas tecnologias, porque diante do que eu olhei aí as propostas, eu senti falta desses espaços de incubação mesmo de empresas que eu vejo que são, acho que é muito fundamental e importante, né, para que a gente possa ter aí novos produtos surgindo e a estimulação mesmo, né, cada vez mais desses espaços, né, dessas empresas. Maravilha, eu acho que esse foi um tema muito que foi retornando, né, hoje, que foi essa questão de incubação, financiamento. Professor Weber? Só para esclarecer, pediria que os companheiros, se pudessem, né, dar uma lida em algumas propostas que eu submeti a esse grupo já há quase um mês, né, e que estão aí está no grupo, né, e coincide muito com o que o professor Rogério falou, Caroline também, né, e outro exemplo que é sempre bom lembrar é da Gurgel, que era uma empresa nacional de veículos, e que ela já estava agonizando, e ela foi na FINEP, ela foi no governo federal solicitar financiamento para ela prosseguir. E na época, os vendilhões da pátria que ficam nesses cargos disseram o seguinte: não é necessário, o mundo não aceita mais nenhuma indústria automobilística, não é necessário mais termos indústria automobilística no mundo, já temos suficiente. E nessa mesma época, os sul-coreanos, né, que são cabresto lá que os estados são submetidos aos Estados Unidos, eles estavam aqui no Brasil visitando as indústrias multinacionais de automóveis para verem como funciona a organização, a produção de veículos.
e a Coreia do Sul não tinha indústria automobilística naquela ocasião em que a Gurgel estava falindo, né? E aí eles hoje em dia estão aí com uma big indústria automobilística, indústria de televisores, entendeu? É tudo lá da Coreia, né? Samsung, Hyundai, se eu não me engano, são lá. E aqui no Brasil, os idiotas, os imbecis, né? Disseram que a Gurgel não precisava ter Gurgel porque o mundo já não precisava mais de indústria automobilística, né? Quer dizer, esse pensamento é um pensamento do colonial, né? O sujeito é voltado para a dependência, né? São os amantes da dependência. Colonizados, desculpe. É isso, esse exemplo da Gurgel para mim, é outro, é mais um, né? Valeu, boa noite a todos, muito obrigado por... Obrigado, professor Weber. Carolina, em relação aos documentos, a gente tem... Opa, desculpa, Maneschi. Não, tudo bem, eu pensei que já estivesse encerrando. Assim, em relação aos documentos, a gente tem esse problema no WhatsApp mesmo, que ele não nos dá o que veio atrás da nossa entrada, né, no grupo. Então, Vinícius, se tu puder, tu que tem mais facilidade, reencaminhar o PDF do texto base lá. E aí, professor Weber, se você tiver disponibilidade também, né, de reencaminhar alguma dessas reflexões lá no grupo, porque a gente consegue ter acesso quem adentrou posteriormente. Eu não sei se é possível criar um link no Drive e deixar lá na descrição do grupo, aí a gente pode ir tendo acesso, até quem entra posteriormente. Eu acho que o Vinícius colocou disponibilizou esses textos, né? Eu acho que sim, né? Inclusive... Porque às vezes a pessoa entrou depois e aí ele não dá o histórico de trás, né? Tá bom. Mas o Vinícius ele reenvia pra gente. E aí é isso, gente. Não vou tomar também muito mais tempo de vocês. A gente sabe que o dia é cheio e a noite é cansativa. Eu acho que a gente pode tocar essa organização de um subgrupo para elaborar propostas ali naquele grupo de WhatsApp e a organização continua, né? A gente vai se organizando, a discussão continua depois do dia 26. E é isso, gente. Uma boa noite. Muito legal a discussão. Vamos para frente e vamos colaborar para atualizar o nosso trabalhismo e construir uma ideologia ainda mais bonita, um partido ainda mais bonito. Quem não entrou, quem não visualizou ainda, eu vou vender meu peixe também. A gente lançou há alguns dias a proposta das tribunas trabalhistas, que a ideia são para textos mais longos, mais complexos do que as propostas ali de emenda dos documentos base. Então, vão lá dar uma olhada, tem muita coisa. Eu acho que discussão sobre ciência é uma coisa que a gente consegue fazer muito bem com texto grande, encorpado, desenvolvido. Pode ser até uma proposta, né? Construir coletivamente uma tribuna. Mas é isso, gente. Uma boa noite, tchau, tchau, bom descanso e rumo ao Congresso. Caroline, antes de eu encerrar aqui a chamada, né, o deputado Léo Prates, da Bahia, está organizando um grupo nacional de direitos dos animais, exatamente para suprir essa carência na nossa pauta ideológica. É bom conferir lá nas redes dele, pode ser uma boa. Tchau, tchau, gente.